Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vim mostrar para vocês tudo que chegou aqui em casa de livros no mês de fevereiro de 2023 e um pouquinho no mês de março também. Então, eu atrasei um pouco para gravar esse vídeo. Estou gravando já praticamente no meio do mês de março. Então, não fiz uma separação entre o que eu recebi em fevereiro e o que eu recebi em março. Vou mostrar tudo agora, tá? Não sei nem se mês que vem vai ter book haul, porque só 15 dias de book haul. Não sei se vai ter algum livro que vai chegar. Mas se tiver, eu vou mostrando. Vocês vão acompanhando aí. Vocês sabem que minha vida tá uma doideira, porque professora, né? Então, já peço desculpas. Teve semana aí que a gente não teve vídeo porque eu não consegui gravar. E só tô conseguindo agora, no meio do mês de março, gravar o que geralmente eu gravo no final do mês, que é leituras do mês e book haul, tá? Mas tenham paciência comigo, eu preciso descansar um pouquinho de vez em quando também. Mas hoje estou aqui para falar com vocês sobre ótimos livros que eu recebi, presente, parceria, tem um de financiamento coletivo e compras. Só lembrando que se você quiser adquirir qualquer um desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, é só clicar no link que fica sempre no box de descrição. Pode colocar esse link já nos seus favoritos, se quiser, para usar sempre que lembrar. Toda vez que você for comprar na Amazon qualquer coisa, use o link meu ou de algum produtor de conteúdo que você goste, porque isso sempre ajuda muito a gente e você não paga nada mais por isso. Vamos começar com os presentes. Ainda chegaram alguns presentes de aniversário atrasados. Meu aniversário foi no final de janeiro, mas em fevereiro chegaram alguns. Começando pelos 5 Júlias, do Matheus Souza, pela editora Seguinte. Quem me enviou gentilmente foi a Nara Souza, que está sempre aqui comigo. Nara, um beijo, muito obrigada pelo carinho. Esse livro eu coloquei na minha lista de desejos por indicação da Thaís Inocêncio, minha grande amiga e a mediadora, uma das mediadoras do Piquenique Literário, junto com o Bruno, porque eu estou começando a montar um clube do livro com os meus alunos. Então eu queria algumas indicações de livros que os interessassem, né, que conversassem com a idade deles. Os meus alunos têm 15, 16 anos, eles já são adolescentes. E a Thaís indicou esse aqui, então a Nara me abasteceu para eu ter um material para verificar se dá para eu ler junto com os meus alunos, né? Que tipo de tema a gente consegue debater em cima dele. Mas esse livro conta a história de uma situação que vai acontecer aqui, que é todas as mensagens privadas que todo mundo já mandou pela internet vão ser reveladas, uma espécie de Wikileaks, mas de todo mundo. E é claro que isso causa um monte de escândalos, principalmente em relação a políticos, pessoas famosas, mas isso afeta diretamente as vidas privadas das pessoas. E a gente vai acompanhar 5 Júlias que resolvem fugir da cidade do Rio de Janeiro, seja para ir em busca de alguma coisa, seja por não querer enfrentar alguma situação ali na cidade do Rio, até São Paulo. Uma das Júlias pega um carro e começa a ir, e as outras Júlias vão se juntando meio que ao acaso. Cada uma delas lidando com seus problemas. Então eu achei essa premissa bem legal. Parece uma aventura e que vai trazer vários pontos de vista. Parece que o livro é contado em primeira pessoa por alternância dessas Júlias. Então, Nara, muito obrigada pelo presente, eu amei. Também de aniversário atrasado, eu recebi do meu amigo Vinícius, que estudou comigo na época do ensino médio. Ele me enviou Revolta e Protesto na Poesia Brasileira, 142 poemas sobre o Brasil, organizado pelo André Sefrin, publicado pela editora Nova Fronteira. Então temos um monte de autores que escreveram poemas a respeito do Brasil, mas são poemas críticos, são poemas satíricos ou de desconsolo em relação às situações vividas aqui no Brasil, que a gente sabe que não são fáceis, desgraçam a nossa cabeça. Então eu achei muito interessante o tema desse livro. Eu não tenho muita familiaridade com poesia e nem muito gosto, para falar a verdade. Assim, são difíceis os livros de poesia mexerem comigo profundamente, mas eu tendo a gostar mais de poemas que são um pouco mais narrativos e um pouco mais críticos e sociais, que é esse caso. Então, Vini, muito obrigada pelo livro de poesias. Eu gosto de variar os temas, né, os gêneros literários que eu leio, então eu sempre gosto de ter uns livros de poesia aqui na manga, para de vez em quando pegar algum poema e desafiar um pouco também, né, o meu conforto de leitura, que é o romance, os contos,
a parte mais de ficção ou de não ficção, mas pro lado da história e da filosofia. E o último presente de aniversário que eu recebi, em fevereiro ainda, foi o livro Why Trust Science, de Naomi Oreskes. É um livro que não tem no Brasil ainda, mas o meu amigo querido Pedro Menchique, que sempre me assiste aqui, beijo Menchique, ele morava lá nos Estados Unidos e voltou agora para o Brasil no mês de fevereiro. Inclusive fizemos uma festinha de boas-vindas para ele. Só que a desculpa para essa festinha era dizer que era uma comemoração do meu aniversário. Então ele me trouxe um presente, que era um livro que eu tinha acabado de colocar na minha lista de desejos. Então ele estava muito fresco, assim, nos meus quereres. Eu vi no Twitter alguém indicando a autora Naomi Oreskes. Eu nem sei se é assim que pronuncia, tá? Mas ela é professora de História da Ciência e de Ciências da Terra e Ciências Planetárias. Acho que é esse o nome da disciplina, em Harvard. E ela vai falar de história da ciência nesse livro. Na verdade, o livro é uma defesa da ciência, por isso o nome Why Trust Science, que significa por que confiar na ciência? Por que a gente deveria confiar nos cientistas e nas conclusões científicas se políticos, muitos políticos, não confiam nelas, por exemplo, né? Então, muitas vezes nós somos levados a questionar resultados científicos por outros motivos. E aqui ela vai defender que não é o método que faz a ciência ser o conhecimento mais confiável que a gente pode ter. Porque a ciência tem muitos métodos diferentes, cada ciência tem um método diferente. Dentro de uma ciência só existem vários métodos, como é o caso da história, por exemplo. Mas que o que torna a ciência confiável é o fato de ela ser feita coletivamente e de ela precisar da aprovação dos pares. Então eu achei essa tese muito legal e eu quero ler sobre isso, porque não é só um assunto filosófico distante da gente, é um assunto muito atual e a gente tem que estar munido de argumentos para mostrar para as pessoas que temos que ouvir a ciência. Então, Menchique, muito obrigada por esse presentaço, mais um que você me deu, né? E chegaram 3 livros de cortesia da editora Planeta. Um deles, Enquanto Paris Dormia, de Ruth Druart, tradução de Mário Dias Correia. Essa autora nasceu na Ilha de White, que eu não vou saber dizer para vocês agora onde é. Mas é uma história relacionada ao Holocausto e à Segunda Guerra Mundial. Parece que a história toda parte de uma grande confusão que está havendo numa plataforma de trem, onde vários prisioneiros estão sendo colocados à força dentro dos trens para serem levados para campos de concentração. E no meio desse caos, um homem que não é prisioneiro, que é ferroviário, está lá no meio perdido, olha para baixo e tem uma mulher caída no chão, e a mulher pede, pelo amor de Deus, que ele cuide do bebê dela. Ela tá com um bebezinho no colo, assim, meio escondido, e ela entrega o bebê para ele. Então essa é a história, eu achei, meu Deus, já quebrou meu coração só na premissa, imagina o resto. Mas é isso que eu sei sobre o livro. Deve ser emocionante, deve ser muito triste, muito pesado, mas é um tema que a gente também precisa falar a respeito, daqueles que não podemos esquecer, né? Outro que eles me enviaram é uma ficção histórica, Joana d'Arc, de Catherine J. Chen, tradução de Flávia Souto Maior. Então é uma releitura feminista da história da Joana d'Arc, que é uma moça, uma mulher que virou, eu acho que ela é tipo padroeira da França, porque ela resolveu lutar na guerra da França contra a Inglaterra, lá no século XV. Então, obviamente, é uma época em que as mulheres não lutavam como soldadas, né? Muito menos como comandantes, que foi o caso. Bom, ela promove algumas vitórias e por isso ela vai ser considerada santa pela Igreja Católica, porque parece que ela ouvia vozes e essas vozes eram as vozes, agora eu não sei direito se é de Deus ou se eram dos anjos, incitando-a a lutar pela França, ou pelos franceses, né? Então, fiquei curiosa por essa releitura, vamos ver se é legal, mas eu gostei da proposta. E eu esqueci de falar, essa autora é dos Estados Unidos. E o terceiro que a editora Planeta me enviou foi A Era da Incerteza, de Tobias Hurter, Como os Grandes Gênios da Física Mudaram a Maneira como Vemos o Mundo. Tradução de Elisabeth Koeninger. Eu acho que o autor é alemão, mas eu não tenho certeza. Aqui na orelha do livro não fala nada, só fala que ele estudou filosofia e é doutor em matemática. E esse livro é um livro, parece que de história da ciência, mas
que vai ter foco no século XX. Ó, vou ler rapidinho um trechinho aqui da contracapa. A história épica de como um grupo de físicos redefiniu nosso entendimento do universo. Marie Curie, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e Albert Einstein não só revolucionaram a física, mas também redefiniram o mundo e a realidade em que vivemos. Em A Era da Incerteza, Tobias Hurter reconstrói a época de ouro desse campo do saber através da história de heróis e heroínas deslumbrantes, imperfeitos e inesquecíveis. Então, pelo jeito, vai falar não só das teorias deles, mas das vidas, né? Se tá tratando como heróis e heroínas imperfeitos, talvez conte aí umas fofocas, não sei. Mas é o que tá prometendo, hein? Vai perpassar aí todo o século XX e é um livro relativamente grandinho. Tem 335 páginas, sem contar a literatura indicada depois no final do livro, tipo bibliografia, né? Então, muito obrigada, Editora Planeta, por esses 3 livros, um muito diferente do outro, mas todos super interessantes. E eu recebi há pouco tempo aqui em casa um livro que eu participei do financiamento coletivo, que é o livro Onde Não Mais, organizado pelo Bruno Nepo, pelo Francisco Barbosa e por T.S. Dantas, pela editora Histórias Incompletas. Essa editora foi fundada pelo meu amigo Bruno Nepo, que está aqui na capa do livro, como organizador. Ele também é um dos autores dessa coletânea de contos. Aliás, acabei de abrir no conto dele, que é esse aqui, O Que Não Se Ouve nas Ruas. Olha que lindo, gente, a edição. Achei mais um aqui, Para Inglês Ver, do Luiz Felipe Sá. É uma coletânea de contos de autores nacionais contemporâneos, que são distopias que se passam no Brasil. Então aqui eles resumem em uma frase cada conto, olha só. Você pode achar que não, mas já vivemos em uma distopia. Quem nunca viu um espaço ser apartado do mundo como conhecemos, negado em prol de um espetáculo de fé, remodelado pelo controle de um gênero, dividido por ideais religiosos e morais, vendido para megacorporações, demarcado por um sistema racista e controlado por um poder eugenista. Eu gostei muito dessa proposta de trazer autores nacionais contemporâneos para falar sobre distopias, porque de distopia o brasileiro entende, a distopia a gente chama de realidade, né? É isso. Tá lindo o livro. Bruno, parabéns. Eu tô amando as publicações da editora Histórias Incompletas. Acompanhei eles no Instagram, que direto eles estão lançando campanha de financiamento coletivo. E é esse tipo de livro, muito bem feito, lindo e com histórias de qualidade. Olha só, ele mandou também, uma das recompensas era um marcador combinando. Essa capa é linda. Ilustração de Luísa Fantinel. Parabéns, editora Histórias Incompletas, o livro tá lindo. E agora as compras, começando pelo livro A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moacir Scliar, pela editora Companhia de Bolso. Esse foi recomendação da Lilica, do canal Comparando Livros. Ela indica esse livro como um livro leve, bem-humorado, que a gente sempre está em busca. É um livro curto, então acho que ele se encaixa em muitos momentos de leitura aí do nosso ano, quando a gente está cansado. Espero que seja bom. A sinopse diz o seguinte: ajudada por um ex-historiador que se converteu em terapeuta de vidas passadas, uma mulher descobre que no século X a.C. foi uma das 700 esposas do rei Salomão, a mais feia de todas, mas a única capaz de ler e escrever. Encantado com essa habilidade inusitada, o soberano a encarrega de escrever a história da humanidade, tarefa a que uma junta de escribas se dedica há anos sem sucesso. Em A Mulher que Escreveu a Bíblia, que foi Prêmio Jabuti do ano 2000 de melhor romance, Moacir Scliar recria o cotidiano da corte de Salomão e oferece novas versões de célebres episódios bíblicos. Adoro reinterpretações de coisas sagradas para as religiões e eu acho que esse livro vai ser bom. Adquiri os 2 próximos livros do Piquenique Literário de São José dos Campos, do mês de março, que é o mês da mulher. Eles vão conseguir trazer uma autora para conversar com a gente, aliás, uma grande autora, Mariana Salomão Carrara, e nós vamos ler Não Fossem as Sílabas do Sábado, pela editora Todavia. É uma autora de São Paulo, e esse livro eu vi uma resenha no canal da Ana Lu Bussular, vou deixar o link para a resenha dela aí no box de descrição, e pelo que eu entendi, é um livro que vai unir 2 mulheres por uma tragédia. E elas são vizinhas de prédio, vizinhas assim,
de apartamentos em andares diferentes. O marido de uma delas vai se jogar da janela e nesse ato suicida ele acaba caindo em cima de outro homem, que é o marido da outra mulher. E os dois morrem. Então elas vão acabar se unindo por essas circunstâncias trágicas. Eu li um outro da autora, agora me fugiu o nome aqui, mas eu gostei bastante da leitura, eu acho que esse vai ser bom também. Em breve eu trago para vocês. E aí, pro mês de abril, a Thaís e o Bruno, do Piquenique Literário, escolheram o tema distopias ecológicas, alguma coisa assim. E a gente indicou vários livros. Aliás, que lista boa saiu dessas indicações. Mas a gente acabou votando no livro Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula K. Le Guin, pela editora Morro Branco. Tradução da minha querida amiga Essi Regina Candiani. Veio com marcador lindinho. É um livro vencedor do Hugo Award. E vai contar a história de um outro planeta, uma espécie de paraíso intocado, que tem lá humanoides, como se fossem humanos, mas não da nossa espécie. E eles vão ser invadidos por terráqueos, que estão desesperados, a Terra está super povoada, muita gente passando necessidade, então os terráqueos vão invadir esse outro planeta, ávidos por explorá-lo. Ouvi muitos bons comentários sobre esse livro, espero que seja bom, mas também logo trago para vocês minhas impressões. E este não é para o piquenique, mas ele chegou para mim por meio do piquenique, porque quem vendeu o livro para mim foi o Gui, do do Instagram, Estante Acumulada. Ele lê bastante histórias em quadrinhos e quando ele não quer mais ter essa história em quadrinho na estante, ele oferece pra gente. E aí eu quis muito essa daqui, que eu nunca tinha ouvido falar, chamada O Pequeno Astronauta, de Jean-Paul Eide, pela editora Nemo, tradução de Renata Silveira. E olha que coisa mais linda. A arte eu já gostei muito. Essa moça, Juliette, todo ano vai até a casa de infância dela de bicicleta. E esse ano tá escrito lá, vende-se. E isso vai abrir as portas das memórias de infância dela. Então eu achei a proposta muito legal, eu adoro, né, essas coisas de memórias nostálgicas, e eu acho que vai um pouco para esse lado. O Gui falou que chorou e eu pretendo chorar também, né, por que não? Gui, obrigada. E para finalizar, eu tenho 6 livros que eu comprei agora em fevereiro, março, porque eu tô montando um clube do livro com os meus alunos, como eu disse. É um clube do livro em que eu pretendo discutir com eles sobre temas e também sobre algum livro específico. Então eu comecei comprando este, que é Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, pela LPM, tradução de Denise Botman. Parece que é um livro um pouco introdutório, relacionado à teoria literária, e eu quero ter um pouco esse embasamento mais teórico, para falar com eles sobre textos que não são necessariamente de filosofia ou de não ficção. E aí eu adquiri alguns para ler antes de ler em conjunto com eles, né? Antes de propor esses livros como os livros que a gente vai discutir lá no clube de leitura, porque eu preciso ler antes para saber se o livro é adequado para a idade deles. Então eu comprei O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda, pela Companhia das Letras. Eu não conhecia esse, mas eu gostei da sinopse. Parece que é um jovem falando sobre as dúvidas que ele tem. Ele está nessa beira da vida adulta e ele está se perguntando sobre a profissão que ele deve escolher, como ter certeza que esse é o caminho certo, como lidar com os amores, os relacionamentos, os sentimentos confusos. Eu acho que para adolescentes são temas muito relevantes, aliás, para todo mundo, né? Mas para adolescentes essa coisa, principalmente dos sentimentos, das dúvidas em relação aos caminhos, é muito efervescente. Aliás, esse foi dica de alguém lá no meu Instagram, agora eu não tô lembrando de quem foi, desculpa. Mas eu pedi dicas pro pessoal de livros sobre alguns temas, e esse foi um deles. Eu queria um livro sobre juventude ou sobre velhice, né? Porque um não existe sem o outro. E aí me indicaram esse, eu gostei muito da sinopse. Outro que indicaram bastante foi Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, pela editora Intrínseca. E aí, pelo que eu entendi, é um livro que vai misturar um pouco uma investigação que 2 adolescentes vão promover, junto com também as suas próprias batalhas individuais, ligadas a... Eu não tenho certeza se vai ser uma espécie de transtorno de ansiedade ou algo do tipo. Essa espiral, né, tem a ver com essa espiral de pensamento que a pessoa entra e fica angustiada.
mas não sei muito bem o que esperar do livro, mas eu fiquei curiosa por ele. Também nessa mesma pegada, o livro Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, pela editora Seguinte. Foi indicação, acho que da Thaís também, Thaís Inocêncio. A Iris Figueiredo é do Rio de Janeiro. E é um livro sobre uma menina que tá numa turbulência, brigou com a mãe, acabou de completar 18 anos, então também tá nessa fase de muitas dúvidas e muita intensidade. Tem inseguranças em relação ao corpo, vai lidar com alguns sentimentos ali, vai morar um tempinho com a melhor amiga dela, e é sobre isso o livro. E também o livro As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, pela editora Rocco, tradução de Rita Vinagre. Não sei muito bem sobre o que se trata, vocês devem saber melhor do que eu, porque esse livro fez muito sucesso, tem filme, só sei que é um livro sobre jovens sendo jovens, mas não sei muito bem como essa juventude está se revelando aqui no livro. E o último que eu tenho para mostrar dessa vez é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, pela editora Paralela, tradução de Alexandre Boyd. Este é o primeiro livro que eu estou lendo com os meus alunos no clube de leitura, estou lendo mesmo. Aliás, estou relendo, né? Eu já li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Achei médio, não me surpreendeu muito, mas eu sei que é um livro que eles gostam muito, vários deles já leram e são empolgados com esse livro, então eu quis trazer várias discussões a partir dessa história. Mês que vem vai estar no meu vídeo de leituras do mês, de novo. Mas Evelyn Hugo vai contar sobre Hollywood nos anos 50, 60, uma época aí de auge do glamour hollywoodiano, e conta a história dessa atriz mega famosa da ficção, tá? Ela não existe de verdade, que é a Evelyn Hugo, e que teve 7 maridos. E o grande mistério do livro é quem é. Na verdade, tem 2 grandes mistérios, mas quem é o grande amor da vida da Evelyn Hugo dentre esses 7 maridos. A gente vai descobrindo isso numa entrevista que a Evelyn Hugo tá dando quando ela já tá mais velha, já tá com 80 anos por aí, e resolve revelar sobre a vida dela. Então ela vai contar tudo o que passou durante esses anos, na carreira dela, e a gente vai acompanhando essa história. Então é isso, gente. Se você tiver alguma dica de livro legal, assim, que adolescentes de 15, 16 anos vão gostar, e que tem temas bons pra gente discutir também em sala de aula, por favor, me indiquem nos comentários. Me conta se você gostou de algum que eu mostrei aqui no Book Haul. E se você comprou algum livro legal, ou ganhou de presente, talvez, no mês de fevereiro. Obrigada por acompanharem, por estarem aqui sempre, por lembrarem de comprar no link e por deixarem um joinha no vídeo, que sempre me ajuda muito, tá? A gente vai se falando aí nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!